E Salomão filho de Davi foi estabelecido em seu reino, e o Senhor seu Deus foi com ele, e lhe engrandeceu muito, e chamou Salomão a todo Israel, comandantes, líderes de centenas, e juízes, e a todos os príncipes de todo Israel, cabeças de famílias. E foi Salomão, e com ele toda esta congregação, ao alto que havia em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo do testemunho de Deus, que Moisés servo do Senhor havia feito no deserto. Mas Davi havia trazido a arca de Deus de Curiate-Jearim ao lugar que ele lhe havia preparado, porque ele lhe havia estendido uma tenda em Jerusalém. Assim o altar de bronze que havia feito Bezalel filho de Uri filho de Hur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, ao qual Salomão foi a consultar com aquela congregação. Subiu, pois, Salomão ali diante do Senhor, ao altar de bronze que estava no tabernáculo do testemunho, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E aquela noite apareceu Deus a Salomão, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu fizeste com Davi meu pai grande misericórdia, e a mim me puseste por rei em seu lugar. Confirme-se, pois, agora, ó Senhor Deus, tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me puseste por rei sobre um povo em multidão como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para sair e entrar diante deste povo, porque quem poderá julgar este teu povo tão grande? E disse Deus a Salomão: Porquanto isto foi em teu coração, que não pediste riqueza ou glória, nem a alma dos que te querem mal, nem pediste muitos dias, mas sim que pediste para ti sabedoria e conhecimento para julgar meu povo, sobre o qual te constituí por rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e também te darei riquezas, bens e glória, que nunca houve nos reis que foram antes de ti, nem depois de te haverá tais. E voltou Salomão a Jerusalém do alto que estava em Gibeão, diante do tabernáculo do testemunho, e reinou sobre Israel. E juntou Salomão carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E pôs o rei prata e ouro em Jerusalém como pedras, e cedro como sicômoros que nascem nos campos em abundância. E traziam cavalos do Egito e de Coa para Salomão, pois os mercadores do rei os compravam de Coa por um certo preço. E subiam, e tiravam do Egito, um carro por 600 peças de prata, e um cavalo por 150. E assim se tiravam por meio deles para todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. Determinou, pois, Salomão edificar casa ao nome do Senhor, e outra casa para seu reino. E contou Salomão 70.000 homens que levassem cargas, e 80.000 homens que cortassem no monte, e 3.600 que os governassem. E enviou a dizer Salomão a Hirão rei de Tiro: Faze comigo como fizeste com Davi meu pai, enviando-lhe cedros para que edificasse para si casa em que morasse. Eis aqui eu tenho que edificar casa ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-la, para queimar perfumes aromáticos diante dele, e para colocação contínua dos pães da proposição, e para holocaustos amanhã e tarde, e os sábados, e luas novas, e festividades do Senhor nosso Deus, o qual será perpétuo em Israel. E a casa que tenho que edificar há de ser grande, porque o Deus nosso é grande sobre todos os deuses. Mas quem será tão poderoso que lhe edifique casa? Os céus e os céus dos céus não lhe podem compreender. Quem, pois, sou eu, que lhe edifique casa, a não ser para queimar perfumes diante dele? Envia-me, pois, agora um homem hábil, que saiba trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba esculpir com os mestres que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais preparou meu pai. Envia-me também madeira de cedro, de faia, de pinho, do Líbano, porque eu sei que teus servos entendem de cortar madeira no Líbano, e eis que meus servos irão com os teus, para que me preparem muita madeira, porque a casa que tenho de edificar há de ser grande e imponente. E eis que para os operários teus servos, cortadores da madeira, hei dado 20.000 coros de trigo em grão, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão rei de Tiro respondeu por carta, a qual enviou a Salomão, porque o Senhor amou a seu povo, te pôs por rei sobre eles. E ademais dizia Hirão: Bendito seja o Senhor o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi filho sábio, entendido, de bom senso e prudente, que edifique casa ao Senhor, e casa para seu reino. Eu, pois, te enviei um homem hábil e entendido, que foi de Hirão meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, mas seu pai foi de Tiro, o qual sabe trabalhar em ouro, e prata, e bronze, e ferro, em pedra e em madeira, em púrpura, e em azul, em linho e em carmesim, assim para esculpir todas as figuras, e tirar toda a sorte de desenho que lhe for proposto, e estar com teus homens peritos, e com os do meu senhor Davi, teu pai. Agora, pois, enviará meu senhor a seus servos o trigo e cevada, e azeite e vinho, que disse: E nós cortaremos no Líbano a madeira que houveres necessidade, e te atraremos em balsas pelo mar até Jope, e tu a farás levar até Jerusalém. E contou Salomão todos os homens estrangeiros que estavam na terra de Israel, depois de havê-los já contado Davi seu pai, e foram achados 153.600, e assinalou deles 70.000 para levar cargas, e 80.000 que cortassem no monte, e 3.600 por capatazes para fazer trabalhar ao povo. E começou Salomão a edificar a casa em Jerusalém, no monte Moriá que havia sido mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã Jebuseu. E começou a edificar no mês segundo, a 2 do mês, no 4º ano de seu reinado. Estas são as medidas de que Salomão fundou o edifício da casa de Deus. A primeira medida foi do comprimento de 60 covados, e a largura de 20 covados. O pórtico que estava na dianteira do comprimento era de 20 covados à frente da largura da casa, e sua altura de
120, e cobriu-o por dentro de ouro puro, e forrou a casa maior com madeira de faia, a qual cobriu de bom ouro, e fez ressaltar sobre ela palmas e correntes. Cobriu também a casa de pedras preciosas por excelência, e o ouro era ouro de Parvaim. Assim cobriu a casa, suas vigas, seus umbrais, suas paredes, e suas portas, com ouro, e esculpiu querubins pelas paredes. Fez assim a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento era de 20 covados segundo a largura da frente da casa, e sua largura de 20 covados, e cobriu-a de bom ouro que pesava 600 talentos, e o peso dos pregos teve 50 siclos de ouro. Cobriu também de ouro as salas, e dentro do lugar santíssimo fez 2 querubins esculpidos, os quais cobriram de ouro. O comprimento das asas dos querubins era de 20 covados, porque a uma asa era de 5 covados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra asa de 5 covados, a qual chegava à asa do outro querubim. Da mesma maneira, uma asa do outro querubim era de 5 covados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra asa era de 5 covados, que tocava a asa do outro querubim. Assim as asas destes querubins estavam estendidas por 20 covados, e eles estavam em pé com os rostos até a casa. Fez também o véu de azul, púrpura, carmesim e linho, e fez ressaltarem ele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 covados de comprimento, com seus capitéis em cima, de 5 covados. Fez também correntes, como no compartimento interno, e as pôs sobre os capitéis das colunas, e fez 100 romãs, as quais pôs nas correntes, e assentou as colunas diante do templo, a uma à mão direita, e a outra à esquerda, e a da mão direita chamou Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Que diremos, pois, continuaremos no pecado, para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos os que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte? Por isso, estamos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Pois, se fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E sabemos isto, que o nosso velho ser foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja extinto, a fim de que não mais servamos ao pecado, pois o que está morto já está absolvido do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Porque sabemos que, depois que Cristo foi ressuscitado dos mortos, já não morre mais, a morte já não mais o domina. Pois, ao morrer, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas, ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai que estáis mortos para o pecado, mas vivendo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer a ele em seus maus desejos. Nem apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Em vez disso, apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Pois o pecado não vos dominará, porque não estáis sob a lei, mas sim sob a graça. Então, pecaremos, já que não estamos sob a lei, mas sob a graça? De maneira nenhuma. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que vós erais servos do pecado, mas agora, de coração obedeceis à forma de doutrina que vocês foram entregues, e, sendo libertos do pecado, vos tornastes servos da justiça. Estou falando na lógica humana, pela fraqueza de vossa carne, pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como servos da impureza e da maldade para a maldade, assim também apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Afinal, que fruto obtivestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ouve o conselho, e recebe a disciplina, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Há muitos pensamentos no coração do homem, porém o conselho do Senhor prevalecerá.